Notícias internacionais. Guerra entre Israel e Hamas chega ao 14º dia com mais de 5.500 mortos. Israelenses se preparam para incursão terrestre. Netanyahu garantiu aos combatentes que vão sair vencedores. Exército israelense diz ter matado outro membro do Hamas ligado a ataques de 7 de outubro. Mahmoud Sabi era engenheiro e estava à frente do Departamento de Desenvolvimento de Projetos do Grupo Islâmico. Norte de Israel se prepara diante da ameaça do Hezbollah. Foguetes disparados por terroristas do Hezbollah fizeram com que milhares de israelenses deixassem suas casas nos últimos dias. Hamas anuncia a libertação de uma mulher norte-americana e sua filha. Porta-voz do grupo terrorista islâmico disse, em comunicado, que as duas reféns foram libertadas por razões humanitárias, após a mediação do Catar. Grupo terrorista Hamas deseja colaborar com mediadores para libertar reféns. Célula palestina entregou 2 americanas à Cruz Vermelha Internacional. Joe Biden comemorou liberdade de mãe e filha. No Egito, chefe da ONU pressiona por entrega de ajuda a palestinos. Antônio Guterres está na fronteira com a faixa de Gaza, onde dezenas de caminhões aguardam para levar água, alimentos e suprimentos médicos à faixa de Gaza. Joe Biden pede ao Congresso cerca de 72 bilhões de reais para ajudar Israel. No pedido, o presidente dos Estados Unidos também solicitou verba para apoiar a Ucrânia em guerra contra a Rússia. Passageiros e funcionários são retirados de aeroportos franceses após novas ameaças de bomba. É o 3º dia seguido em que terminais aeroportuários do país são afetados por alerta de terrorismo. Rússia acusa de genocídio veterano nazista aplaudido no parlamento canadense. O país atribui a Yaroslav Unka, de 98 anos, o massacre de civis no território da República Socialista Soviética da Ucrânia. Ladrão finge ser manequim para furtar joias de loja. Caso ocorreu na Polônia, quando policiais o flagraram agindo em um centro comercial de Varsóvia. El Niño continuará até meados de 2024, ameaçando a agricultura. Temperaturas da superfície do Mar do Pacífico dispararam nos últimos meses, com aquecimento mais forte ao longo da costa sul-americana. Informa relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Vinho de 5.000 anos atrás é descoberto em túmulo da possível primeira rainha do Egito. Escavação na cidade de Abidos trouxe à luz a possível segunda evidência direta mais antiga da bebida já encontrada. Notícias internacionais. Israel intensifica bombardeios em Gaza para dar início à ofensiva terrestre. Exército israelense disse que as forças de infantaria já se encontram no terreno. ONU alerta que 1,6 milhão de habitantes continuam necessitando urgentemente de apoio humanitário no enclave palestino. Israel confirma que Hamas mantém 210 israelenses reféns na faixa de Gaza. O número anterior era de 203 pessoas, mas dados não são definitivos. Exército investiga pelo menos outros 100 desaparecidos. Governo de Israel classifica como propaganda a afirmação do Hamas sobre libertar reféns. Porta-voz do braço armado do Hamas falou da intenção do grupo de libertar mais 2 pessoas na sexta-feira, dia 20, além das 2 reféns americanas. A autoridade militar de Israel diz que o exército prepara surpresas para os terroristas do Hamas. Chefe das forças de defesa garante que soldados entrarão em Gaza em missão operacional para destruir os agentes do grupo. Ataque à escola de um braço da ONU deixa mortos e feridos no território palestino de Khan Younis. Guerra entre o exército de Israel e o grupo terrorista Hamas chega ao 14º dia com saldo de 5.785 mortos. Bombardeio que atingiu igreja em Gaza tinha como alvo um centro de comando do Hamas, diz Israel. Segundo testemunhas, o ataque danificou a fachada da igreja e derrubou um edifício adjacente. No Iraque, grupo xiita tenta atacar base aérea onde há forças dos Estados Unidos com 2 drones. Um grupo de muçulmanos xiitas intitulado Resistência Islâmica no Iraque assumiu que foi o responsável pelo ataque. Cúpula da Paz no Cairo termina sem avanço sobre Gaza. Egito, que sediou reunião, disse que esperava que participantes defendessem a paz e a retomada de esforços para resolver a busca dos palestinos por um Estado. Nova ameaça de bomba faz Palácio de Versalhes ser evacuado pela 6ª vez em 8 dias. Visitantes foram retirados do local, que passará por verificação de segurança para prevenir possíveis atentados. Governo francês elevou o nível de alerta ao máximo após ameaças. Portugal eleva nível de ameaça terrorista de moderado para significativo em meio a conflitos no Oriente Médio. Decisão foi motivada por razões preventivas e para monitorar a situação de parceiros europeus, contudo não existem indícios de ações terroristas em território português. Cervejaria chinesa investiga vídeo de funcionário urinando na bebida. Imagens do momento viralizaram nas redes sociais. Empresa afirmou que o lote foi identificado e completamente lacrado. Eleições presidenciais na Argentina. Eleitores vão às urnas neste domingo, dia 22, pelo primeiro turno. Os candidatos melhores colocados nas pesquisas são Javier Milei, Patrícia Bullrich e Sérgio Massa.
Mais de 6.000 pessoas morreram na guerra entre Israel e Hamas. O mundo acompanha há 2 semanas a escalada da violência na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O conflito atual começou com o ataque do Hamas aos israelenses no último dia 7. Segundo comboio com ajuda humanitária entra na faixa de Gaza. Funcionários das Nações Unidas dizem que seria necessário um ritmo contínuo mais elevado de pelo menos 100 caminhões por dia em Gaza para cobrir necessidades urgentes. Israel afirma que matou agentes terroristas em ataque aéreo à mesquita na Cisjordânia. Segundo o exército, o local era usado por terroristas como centro de comando para planejar atentados. Militares israelenses dizem que atingiram por engano a posição egípcia perto da fronteira com Gaza. As forças de defesa de Israel emitiram pesar pelo incidente, que será apurado. Jornalistas são condenadas no Irã por terem divulgado morte da jovem Mahsa Amini. Repórter foi condenada a 6 anos, e fotógrafa pegou uma pena de 7 anos por colaboração com os Estados Unidos. Estados Unidos reforçam presença no Oriente Médio diante do temor da escalada regional do conflito entre Israel e grupo terrorista Hamas. Washington ordenou a retirada dos funcionários não essenciais da sua embaixada e consulado no Iraque. 6 morrem em ataque com foguete russo, e Ucrânia relata número recorde de uso de bombas. Outras 16 pessoas ficaram feridas na explosão que ocorreu na noite de sábado, dia 21. A Argentina terá segundo turno entre Sérgio Massa e Javier Milei. Peronista surpreendeu, reverteu o resultado das primárias e largou na frente do candidato de extrema-direita. Segundo turno está marcado para 19 de novembro. Venezuela realiza primárias para encontrar rival para Maduro nas eleições de 2024. Pleito aconteceu neste domingo, dia 22, após acordo eleitoral entre governo e oposição para estabelecer garantias para as eleições de 2024. Notícias internacionais. Soldados de Israel entram em confronto com terroristas do Hamas na região da fronteira. O exército israelense afirma que realizou ofensivas pontuais contra atiradores do grupo terrorista. Bombardeios em Gaza continuam. Israel promete operação por terra, água e mar para eliminar Hamas. Ministro da Defesa do país afirmou que o Estado está preparando minuciosamente a próxima etapa do conflito com os terroristas. Terceiro comboio de ajuda a Gaza entra na passagem de Rafah via Egito. No sábado e no domingo, 34 caminhões passaram por lá. O número de caminhões no comboio desta segunda-feira, dia 23, é semelhante ao de cada um desses dias. A Assembleia da ONU se reunirá na quinta-feira, dia 26, para abordar guerra entre Israel e terroristas do Hamas. O encontro acontecerá após o Conselho de Segurança não ter conseguido chegar a um acordo sobre a resolução desse conflito. Estados Unidos vão levar à ONU o projeto que garante direito de defesa a Israel. Na semana passada, a embaixadora dos Estados Unidos vetou resolução brasileira levada ao Conselho de Segurança. Insegurança no Haiti aumenta e crimes graves atingem recordes, diz ONU. Denúncia foi feita pela representante especial para o Haiti, chefe do Gabinete Integrado das Nações Unidas no Haiti, Maria Isabel Salvador, em reunião do Conselho de Segurança. Colisão entre trens em Bangladesh deixa pelo menos 17 mortos. Autoridades locais afirmam que dezenas de passageiros ficaram feridos no pior acidente ferroviário do país nos últimos 15 anos. Dano a gasoduto no Báltico aumenta a tensão entre Rússia e OTAN. Finlândia suspeita de sabotagem e Letônia sugere bloqueio de rotas de Moscou. Ovelhas tomam as ruas de Madrid em antiga rota de pastoreio. Os pastores exigem exercer o seu direito de usar as rotas tradicionais de migração para o seu gado, do norte de Espanha para pastagens de inverno no sul. A Argentina registra menor comparecimento às urnas desde retorno à democracia. Apenas 74% dos eleitores aptos a votar participaram das eleições. Número mais baixo havia sido registrado em 2007. Partido de Javier Milei salta de 3 para 38 representantes na Câmara dos Deputados Argentina. La Libertad Avanza também deve assegurar 8 vagas no Senado nas eleições realizadas neste domingo, dia 22. Bobby, o cachorro mais velho do mundo, morre aos 31 anos. Nascido em Portugal, Bobby fazia parte da raça rafeiro do Alentejo, ou mastim português. Notícias internacionais. Número de mortos chega a 7.191 no 18º dia de guerra entre Israel e Hamas. Exército de Israel efetuou uma série de novos bombardeios na faixa de Gaza e atingiu 400 alvos do Hamas nas últimas 24 horas. A ajuda humanitária volta a entrar na faixa de Gaza. Comboio traz água, comida e remédios. Veículos não entravam no território havia mais de 24 horas. A agência da ONU diz que a ajuda é insuficiente. Milícias apoiadas pelo Irã lançam nova onda de ataques enquanto os Estados Unidos apoiam Israel. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que Washington reagiria rápida e decisivamente.
Terroristas lançam foguetes contra Israel a partir da faixa de Gaza, Líbano e Síria. Extremistas dos grupos Hamas e Hezbollah continuam tentando atingir civis e militares, disse o exército israelense. Mergulhadores do Hamas que tentavam se infiltrar na costa de Israel são mortos pela Marinha. Segundo os relatos da imprensa local, pelo menos 4 terroristas foram mortos pelas forças navais israelenses. Israel cancela reunião na ONU após secretário-geral dizer que ataque do Hamas não aconteceu ao acaso. Fala gerou um atrito diplomático, e o embaixador de Israel pediu que Antônio Guterres deixe o cargo. África do Sul, mais de 500 mineradores estariam sendo mantidos reféns debaixo da terra, de acordo com um dos sindicatos. Os funcionários são reféns. Um sindicato rival disse que os mineradores estão protestando. Notícias internacionais. Conselho de Segurança da ONU rejeita a proposta de resolução dos Estados Unidos. Texto assegurava o direito de Israel de revidar os ataques sofridos. Em seguida, a Rússia apresentou uma nova proposta, também rejeitada no colegiado. Foguetes do Hamas atingem os arredores de Tel Aviv e deixam feridos. Vídeo divulgado pelo grupo terrorista mostra o momento em que a artilharia provoca uma explosão em solo israelense. Netanyahu diz que Israel está preparando invasão terrestre de Gaza. Primeiro-ministro israelense não forneceu detalhes sobre o momento ou outras informações sobre a operação. Israel suspende emissão de vistos para funcionários da ONU. Segundo o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, recusa do fornecimento de vistos a funcionários da organização é resposta à declaração de Antônio Guterres sobre Israel e os palestinos. Esquadrão de mulheres das Forças de Defesa de Israel eliminou quase 100 terroristas do Hamas. Tenente-coronel enfatizou que as soldadas salvaram vidas por meio de cuidados médicos e até de aterrissagens ousadas de helicóptero. França envia navio-hospital para a faixa de Gaza. A embarcação pode operar inicialmente com 69 leitos e 2 centros cirúrgicos, e é possível uma ampliação do espaço. Putin supervisiona a simulação de ataque nuclear maciço contra países inimigos. O treinamento envolveu forças terrestres, marinhas e aéreas para testar a possibilidade de uso de armas nucleares. Furacão Otis perde força após atingir Acapulco, no México. População está sem energia elétrica e a comunicação está instável. Estradas estão fechadas por conta de deslizamentos de terra. Mike Johnson é eleito presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O posto estava vago desde 3 de outubro, quando Kevin McCarthy foi destituído por um pequeno grupo de republicanos radicais. Irritados com um acordo feito com os democratas que evitou uma paralisação parcial do governo. Estados Unidos, recém-eleito presidente do Congresso, Johnson apresenta resolução em apoio a Israel. Casa apoiou a determinação por 412 votos a 10, refletindo forte apoio tradicional do Congresso ao Estado judeu. 2 aviões de pequeno porte batem nos Estados Unidos. Não há relato de feridos. O incidente aconteceu na cidade de Houston, no estado do Texas. Um dos aviões transitava em uma pista sem autorização, de acordo com a Agência de Aviação dos Estados Unidos. China e Colômbia reforçam laços com a assinatura de novos acordos de cooperação bilateral. Os documentos assinados abrangem áreas cruciais como investimento industrial, comércio, economia digital, desenvolvimento verde, agricultura, ciência e tecnologia, educação, cultura, entre outros. Maria Corina Machado vence primárias presidenciais na Venezuela. Corina foi impedida de concorrer por causa de seu apoio às sanções contra o governo de Maduro, o que significa que é incerto se ela poderá concorrer à presidência em 2024. Patrícia Bullrich, terceira colocada nas eleições da Argentina, declara apoio a Javier Milei. Candidata disse que, apesar das diferenças, escolheu a mudança proposta pelo ultraliberal, mas enfatizou que não significa um pacto para um eventual governo. Segundo turno está marcado para 19 de novembro. Notícias internacionais. A Assembleia Geral da ONU avalia a posição sobre guerra no Oriente Médio. Depois de vários impasses no Conselho de Segurança, diplomatas que apoiam o fim do conflito convocaram uma reunião de emergência com participação dos 193 países membros para tentar fechar um acordo de cessar-fogo. Diplomatas trocam acusações sobre guerra entre Israel e Hamas em Assembleia Geral da ONU. Texto proposto pela Jordânia causou mal-estar em israelenses, mas foi bem aceito por países árabes. Após noite de ataque terrestre, Israel anuncia várias invasões. Mais 12 caminhões atravessaram o Egito, nesta quinta-feira, dia 26, transportando alimentos, água e suprimentos médicos, totalizando 74 caminhões desde sábado, número muito aquém do necessário. Terroristas do Hamas lançam vários foguetes rumo ao centro de Israel. Destroços de foguetes caíram nas proximidades de Rehovot e danificaram um poste elétrico, mas ninguém ficou ferido. União Europeia pede pausas e corredores humanitários no conflito Israel e Hamas.
Chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegaram a um acordo nesta quinta-feira, dia 26, a respeito de um texto que condena os ataques terroristas do Hamas a Israel. Reconhece o direito do Estado judeu à autodefesa e pede pausas e corredores humanitários na faixa de Gaza. Estados Unidos mobilizam 900 militares para evitar a escalada do conflito em Gaza. A intenção é apoiar esforços regionais de dissuasão e aprimorar a defesa da força dos Estados Unidos, disse o Pentágono. Irã se mostra disposto a mediar libertação de reféns sequestrados pelo Hamas. A moeda de troca seriam os 6 mil palestinos presos em Israel. O Catar e a Turquia também ajudariam nas negociações. Deputado do Reino Unido é preso por suspeita de estupro. Crispin Blunt afirmou que pretende colaborar com as investigações e que espera que o caso não resulte em uma acusação. Polícia dos Estados Unidos procura homem ligado a ataques a tiros no Maine. A polícia estadual e local identificou Robert Ruacard, de 40 anos, que teria sido internado em um centro de saúde mental durante o verão, como uma pessoa de interesse no caso. Estados Unidos iniciam operação contra tráfico de fentanil na fronteira sul com o México. A Operação Apollo foi revelada pelo diretor interino de Alfândega e Proteção de Fronteiras, Troy Miller, que destacou a escolha de San Isidro devido ao seu papel significativo, sendo responsável por 47% das apreensões de fentanil na fronteira com o México. México registra 27 mortos pelo furacão Otis e contabiliza prejuízos. Tempestade atingiu o resort de praia de Acapulco, no Pacífico, deixando a região incomunicável, inundando ruas e destelhando casas e hotéis. Número de mortos na guerra Israel-Hamas sobe para 8.726 no 21º dia do conflito. Exército israelense prepara uma grande incursão terrestre em Gaza em retaliação ao ataque de 7 de outubro e, enquanto isso, bombardeia diariamente a região. Foguete atinge prédio residencial em Tel Aviv e deixa ao menos 3 feridos. Um jovem de 20 anos foi encaminhado para um hospital com ferimentos na cabeça. Outros ataques foram registrados em Israel. Bombardeios em Gaza atingem área próxima a 2 hospitais e um campo de refugiados, diz Al Jazeera. Imagens mostram as explosões que acompanham as bombas em meio à escuridão quase completa no território palestino. Faixa de Gaza tem apagão de internet, e região fica sem comunicação. Terroristas do Hamas atribuíram a falta de rede aos bombardeios realizados por Israel nesta sexta-feira, dia 27. Israel denuncia ataque com míssil que partiu de base iraniana no Iêmen. De acordo com os israelenses, essa é a segunda vez que o grupo terrorista Houthis tenta atingir o país. Militar de Israel afirma ter encontrado o bebê decapitado após ataque terrorista do Hamas. O coronel Golan Vak, chefe do Serviço Militar Israelense de Busca e Resgate, relatou que colocou a criança em um saco mortuário. Exército israelense eleva para 229 o total de reféns mantidos pelo Hamas e outras milícias. Segundo dados do governo israelense, mais da metade dos raptados possuem passaportes estrangeiros de cerca de 25 países. ONU aprova a resolução que pede liberação de civis e trégua humanitária. Proposta foi aprovada com 120 votos favoráveis, 14 contrários e 45 abstenções. As resoluções da Assembleia Geral não funcionam como uma ordem, mas como um gesto político. Estados Unidos mudam de posicionamento e se dizem favoráveis à pausa humanitária em Gaza. O território palestino vem sofrendo com bombardeios israelenses e a carência de produtos básicos. Trabalhadores de Fukushima são atingidos por água contaminada. Empresa Tokyo Electric Power, operadora da unidade, estuda circunstâncias do acidente e analisa medidas para evitar que acidente se repita. Caça-atirador que matou 18 pessoas nos Estados Unidos segue por mais uma noite. Número de ataque a tiros nos Estados Unidos em que 4 ou mais pessoas são alvejadas chegou a 679 em 2023, acima dos 647 em 2022, de acordo com dados do Gun Violence Archive. Governo da Argentina combina medidas com empresas para aliviar escassez de combustíveis. Segundo o jornal Clarín, no encontro com a secretária de Energia, Flávia Royon, foram acertados 2 pontos principais. As empresas concordaram em importar 10 navios de combustíveis e que as paradas técnicas nas refinarias, que reduziram o fornecimento, serão encerradas. CNA apresenta propostas do setor agropecuário para negociação de políticas climáticas na COP28. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas irá reunir autoridades de todo o mundo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para desenhar acordos internacionais que limitem o aumento da temperatura global e impactos ambientais. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.